A nova temporada do Mercoscast chega trazendo assuntos que poucos representantes se sentem confortáveis em debater. No episódio de hoje, vamos mergulhar nos principais tabus da representação comercial, com quem é especialista no assunto. Começa agora o Mercoscast, o programa e podcast quinzenal para gestores e representantes comerciais de sucesso. Uma iniciativa Mercos, o sistema de vendas e e-commerce B2B mais prático e completo do mercado. Mercoscast. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Mercoscast. Estamos iniciando aí a nossa terceira temporada. Eu sou Matheus Fausto, Inside Sales aí da Mercos. Então eu também estou estreando aqui como host, então é uma alegria muito grande compartilhar desse momento aqui com vocês também, tá? Então já iniciamos com algumas novidades, vamos ter aí muitos temas polêmicos, vamos ter convidados diferentes também. Então a gente está aqui com uma esperança, muito ansiosos aí para entregar esse conteúdo para vocês, tá? A gente está aqui também novamente compartilhando, eu conversei com eles há um pouquinho atrás, um tempinho atrás, da alegria que eu tenho em estar dividindo esse espaço aqui com eles, que são nossos mestres aí da representação comercial e da gestão também, que é o nosso grande amigo Afonso e o Caetano também. Então, sejam muito bem-vindos. Como eu falei, é uma honra estar dividindo esse espaço aqui com vocês. Bom dia, Matheus, como é que vai? Seja bem-vindo, é um prazer muito grande também ter você aqui. Vamos procurar trocar informação, vamos aprender com você é jovem. Deve trazer coisas boas pra gente aqui, com certeza. Prazer, Matheus. Muito legal ter você aqui. É muito bacana, vai ser divertido. O Afonso às vezes faz umas pegadinhas assim, ele gosta, tem sempre estreia, né, Afonso? Tem sempre estreia, o Afonso sempre guarda uma pegadinha. Mas eu tenho certeza que vai ser bem bacana, tô brincando, é só pra gente descontrair, começar super bem. Esse episódio 101, né? É uma história longa, prazer ter você aqui, vai ser muito bacana. O Afonso, nem se diga, muito bom estar aqui com ele também. Legal, gente. É o episódio 101, então eu carrego essa responsabilidade, né, de tentar aí trazer toda essa história que tem que o Mercoscast. Então é uma responsabilidade da estreia, né, e também a responsabilidade aí de carregar esses 100 episódios aí para entrar nesse 101, né. Então vamos já entrar aí pro bate-papo para render hoje, que eu sei que é um tema bem polêmico, eu sei que vai dar uma apimentada aí pro pessoal de casa, que a gente vai falar um pouquinho sobre os tabus da representação comercial. Eu, como Inside Sales da Mercos, eu tenho bastante aí clientes que entram com como que eu inicio, eu preciso de caixa, como que eu entro numa representação comercial. E a pergunta primeira que a gente tem para vocês, Afonso e Caetano, como que vocês passam essa visão da representação, de como que eles lidam com essa criação desse caixa inicial? E também o representante, ele precisa fazer um aporte inicial? Vocês acham também que ele pode começar do zero? Como que é essa expectativa aí para passar para o pessoal de casa? Podemos iniciar aí com o Afonso aí dando essa dica aí. Bom, começo é sempre difícil, né? O representante, a gente costuma dizer que o representante comercial, se ele não vem de uma família de representação comercial, de uma sucessão ou de uma história familiar, ele veio do comércio, né, da indústria ou da gestão, e por oportunidade ou por necessidade ele se torna um representante comercial. Mas geralmente ele vem desestruturado, né, infelizmente, né, eu posso dizer por experiência própria mesmo, e até pelos representantes que passam pelo meu negócio como prepostos, como representantes que entram dentro do meu negócio. A estrutura é um pouco... Eles não têm estrutura de secretárias, não têm estrutura de sistema. Na realidade, o cara tem uma experiência de venda em algum mercado em si, né? E quer inserir. Obviamente, precisa sim ter um caixa. Eu costumo dizer que se é um fluxo de caixa para 6 meses, dificilmente ele consegue fazer uma carteira de cliente ou conhecer a carteira de cliente. É fato também que tem que entender qual é o mercado dele, né? Se ele trabalhar em mercados vamos dizer, de commodities, né? Porque a região dele seja apenas uma cidade e a cidade que ele é sede, esses 6 meses muda, porque fica mais curto. Agora, se ele tiver que pegar uma região, fazer um estado, 2 estados, uma região grande, uma quantidade de clientes maiores, aí ele vai precisar de caixa para ir para a estrada.
manutenção de carro, hotel e assim por diante, porque as comissões começam a entrar. Geralmente a gente só recebe 30 dias depois que o cliente pagou, então esse caixa aí é com 6 meses. Então precisa sim ter um caixa, precisa ter uma estrutura. E a minha sugestão, acho que a gente já falou isso em outros programas, é que ele, ao escolher o segmento dele, ele faça colar em alguém, né? Ele tem que colar talvez como preposto, e se não, colar numa empresa que dê essa sustentação para ele. Se ele não tiver isso, fica muito mais esse início. É o que eu penso, né? O que você acha, Caetano? Olha, eu acho assim, tem 2 tipos de representante. Tem aquele cara que vira representante por uma condição, né? Eu sou vendedor de uma empresa que decidiu só ter representante comercial, eu vou virar representante comercial. Mas eu tenho visto cada vez mais uma moçada decidindo ter uma empresa de representação comercial. E essa moçada, eles entendem perfeitamente que tem que ter um caixa, que abrir uma representação é igual abrir uma loja, você tem que ter um caixa, você tem que ter uma organização, você tem que ter um processo. E eu tenho visto o mercado passar também muito por projetos como o Mercoscast, como informações que estão aí no mercado, passar por uma profissionalização muito grande. E tem uma moçada vindo já com fluxo de caixa, com investimento, e é cada vez mais possível fazer isso menos capital, né? Porque antigamente você abria uma representação comercial, você tinha que ter uma sede, você tinha que ter uma estrutura física, não sei o quê. Hoje não precisa, hoje pode estar tudo em home office, pode ter uma série de vantagens. Hoje você faz um site de graça, você faz um Instagram de graça e a sua representação existe. Antigamente a sua representação só existia porque você ia lá do cliente e ela aparecia para o cliente. Então tem uma mudança no jeito de fazer, e assim, se você perguntar, Caetano, qual a minha representação comercial tem que ter fluxo de caixa? Concorre plenamente com o Afonso. Tem que ter fluxo de caixa. Porque senão você vai quebrar, cara. Ou você vai passar por um aperto danado. E a gente tem que ter consciência que tem que ter. O problema do aperto danado é que você começa a pegar qualquer representada e qualquer cliente. E aí você acaba se enrolando ainda mais, né? Porque você começa a vender para cliente que não sei se consegue pagar tão bem, mas ele quer comprar de mim. O cliente olha para você que está pedindo, vai tentar fazer negócio em cima de você de qualquer jeito. E aí você entra numa seara. Você vai gastar os 6 meses do fluxo de caixa planejando ou não, né? E você pode gastar os 6 meses tendo dinheiro para botar no caixa para passar 6 meses, ou você vai gastar pagando juros de dinheiro que você vai ter que tomar no banco para conseguir sustentar a sua operação. Então, basicamente é isso que eu acho, tem que ter fluxo de caixa e você vai ter que ter de qualquer jeito. Seja com o seu dinheiro ou com o dinheiro do banco, isso vai ter que acontecer. O do banco custa bem caro. Não, legal. Então, a gente consegue entender aqui realmente é que o representante ele precisa ter esse cuidado financeiro para iniciar, né? Então, não pode, às vezes, na loucura, iniciar como o Caetano bem colocou. Hoje a rede social, esses pontos, ele acabam contribuindo bastante para você já iniciar já com uma carteira de clientes, vamos dizer assim, né? Mas eu creio que é bem importante, né, ter essa segurança do Afonso e é um pouco dessa ousadia que o Caetano também colocou aqui pra gente muito bem. Já vou te interromper na primeira entrada, aqui é você ficar à vontade, porque aqui a banda toca assim. Esses dias eu tava falando com uma gestora regional, não vou falar nunca de que empresa era, e essa gestora regional, ela já foi representante, na pandemia ela se tornou gestora regional, e ela falou pra mim assim, e ela falou exatamente isso, ela falou, Caetano, ganhava mais como representante, vou voltar a ser representante comercial. Aí ela falou, eu falei, quando? Ela falou assim, tô pensando em fazer isso meio rápido. Aí eu perguntei exatamente isso que a gente tá conversando pra ela, então pra mostrar que não é mentira. Porque tem muito gestor que vira representante comercial. Eu perguntei pra ela, falei, você tem caixa pra virar representante comercial? Daí ela falou assim, não, eu já conheço os clientes, eu faço dinheiro mais rápido, não sei o que. Eu falei, mesmo que você conheça o cliente e venda no primeiro mês, você vai demorar 90 dias para botar esse dinheiro na sua conta. Então você tem que ter dinheiro para 90 dias. Então o que a gente está falando aqui não é a teoria, né? É a prática. Então eu falei para ela, cara, junta uma grana, organiza e aí faz um movimento. Não faça desesperadamente porque vai custar muito caro esse movimento que você vai fazer. Bacana, bacana. E assim, outra pergunta que se encaixa bastante com o que a gente está conversando aqui
é se vocês têm algum erro específico aí que o representante tenha nessa gestão financeira, que pode ter uma consequência ruim para o fluxo deles. Tem algum ponto específico para vocês, que vocês podem trazer aqui para a gente? Eu vejo que o ponto específico aí é exatamente o imediatismo que o Caetano está dizendo aí. O representante comercial, a gente tem uma coisa de que quem está de fora acha que é uma maravilha, né? Você não tem horário, você faz o seu horário, você faz a sua rota de visita, você visita a hora que quer, não é assim, né? Existe uma regra, para quem quer se comprometer em ter resultado. E o resultado demora a vir, a construir uma carteira de... Eu demorei anos para ter isso no meu setor é pequeno, eu demorei anos para isso. Vai ter muito do ramo que o setor que esse representante entrar, mas eu vejo como o maior erro é achar que não precisa se estruturar, consequentemente entrar sem estrutura, e achar que o retorno vem muito rápido. E que vai ser aquela moleza, que é só chegar, abrir a pasta ou o computador e sair vendendo. Isso é uma utopia, porque venda, seja lá de qualquer segmento, qualquer coisa, não é uma coisa simples. A gente precisa estudar mercado. Se for dizer mais um erro, é esse. A pessoa acha que conhece aquele mercado. Não, tem que ver o tamanho, ver o tanto que ele representa para você, o tanto que você representa para aquela pasta. Ou seja, não tem mais sorte e coincidência, nunca teve para mim isso. E se o cara começa dessa forma, achando que ele vai resolver, não vai. É o que eu penso, pelo menos. Matheus, eu acho que eu concordo plenamente com o Afonso. Tem um ponto que eu acho que é super importante aqui, que é o seguinte: misturar o financeiro pessoal com o financeiro da empresa. E esse, pra mim, é um erro brutal no representante comercial. Ele embola tudo, cara. Ele não sabe quanto ele gasta de gasolina na representada, porque o carro é o mesmo que ele usa em casa. Ele não computa hotel, ele não computa comida, ele bota... Cara, de cara tem que começar com isso organizado. Eu sei que não é fácil. Mas a gente não tá aqui pra falar o fácil. A gente tá aqui pra falar o certo. O certo é, cara, olha, eu vou te pegar sem medo de errar. 80% ou mais dos representantes comerciais não sabem se a representação dele comercial dá lucro enquanto dá de lucro, cara. Então, assim, essa mistura, ela é terrível. Porque você só aprimora se você tem alguma coisa para aprimorar. Se você não tem controle nenhum, você não consegue aprimorar. Então, uma falha para mim é isso, cara. O cara mistura. E é impressionante. Semana passada eu fiz lá 5, 6 convenções de vendas, umas 3 ou 4. 3 era para representante comercial. Você pergunta quanto dá de lucro, qual é o percentual, a margem de lucro, eles não sabem. Isso é muito sério. Isso é bem importante. Eu sei que o papo está ótimo, mas eu prometo que essa pausa é bem rápida e você vai curtir muito. Esse é o novo quadro do Mercoscast, com dicas práticas de como você vai aplicar no seu dia a dia. Hoje trouxemos uma lista com 5 passos que todo representante comercial deve fazer para ter uma gestão financeira eficiente. Primeira dica: separe suas contas pessoais e da sua empresa. Segunda dica: use um software de gestão financeira para organizar todo esse seu fluxo de caixa. Dica 3. Revise seu planejamento financeiro semanalmente e também estude seu faturamento e faça projeções de curto, médio e longo prazo. Por fim, pense na possibilidade de contratar um contador para fazer toda a sua gestão financeira do seu negócio. Eu acho que, como o Afonso comentou também, essa ansiedade que acaba atrapalhando muito, né? Então, a gente quer o resultado rápido, às vezes tem aquele, preciso colocar dinheiro no caixa e acaba tendo esse atropelo das informações, de coletar uma representada bacana, que se enquadra ali com o que ele está apresentando. Então isso é muito bacana, né? Então, falando já sobre esse segundo tabu, eu já vou emendar essa segunda pergunta aqui pra gente, essa terceira no caso, né? Sobre essa gestão de representadas. Na visão de vocês, existe a representada ruim? Ou vocês acreditam que o representante ele tem essa função ali de encontrar um potencial nessa representada? Tem representada ruim pra caramba. Tem representada terrível. Não tem essa história. Como tudo, cara. Como tudo. Imagina que você é uma indústria, você tem fornecedores. A representada é o seu parceiro fornecedor. Tem fornecedor ruim pra caramba. Tem fornecedor que tem mix de produto ruim. Tem fornecedor que não tem marca no mercado. Tem fornecedor que não tem precificação adequada. Que não respeita canal. Tem fornecedor que
não entrega no prazo. Esses dias eu fiz uma postagem na minha rede social falando exatamente sobre isso, falando assim, cara, a representada, ela você pode até ter uma cara bonitinha na sua representação comercial, mas se a sua representada for ruim, ela impacta brutalmente na visão da sua representação comercial. Então, tem representada ruim e o representante tem que tomar decisões, porque a empresa dele é um canal, uma parte do processo da representada. Se a representada tentou lá embaixo da representação, ela faz. Então, assim, sim, tem representada ruim, vários aspectos, porém que alguns, e elas comprometem violentamente a imagem da representação comercial. Então, o representante, eu vou dizer, comecei a ter problema com alguma empresa que eu nunca tive. Vai entender, vai tentar resolver, vai dialogar, fala que está acontecendo um problema, e senão você fica trocando o tempo inteiro, porque todo mundo tem problema. Agora, sistematicamente, você vê que está na cultura da empresa, ferre-se o cliente, atraso e não quero nem saber, comunico mal com o cliente, comunico mal com a representação, isso, infelizmente, tem muito no mercado e o representante tem que saber sair dessas situações, na maioria das vezes, saindo da representada. Não, é que a representada, existe a representada ruim, sim, e ela se ainda... Que a gente fala assim, a representada é ruim, a primeira imagem que a gente tem é de que ela não vende bem. Não é isso. A representada ruim é uma que não tem um financeiro ajustado, é uma que não entrega no prazo combinado, é uma que não tem saque, que não tem pós-venda, é uma que não atende o cliente a hora que ele precisa e deixa o representante numa saia justa, que é o que o Caetano disse. A cara da empresa é o representante comercial e vice-versa. Se uma das pontas não está funcionando, vai sobrar para alguém. Agora você imagina a tempestade perfeita, se o cara pega o começo da representação com uma representada ruim. Eu costumo dizer que é tampar do caixão, porque não tem o que fazer. Ele tem que saber, o que o Caetano falou já no começo nosso episódio aqui, é escolher muito bem a representação. O difícil é a largada, mas se ele queimar essa largada com uma representação que vai trazer problema para ele, onde o cliente fala, pô, mas você veio aqui, você me trouxe, você já é novo, trouxe uma representação que o cara não entrega direito, faturou e não entregou, é só problema. Então existe sim isso e a gente tem que tomar cuidado. É difícil no começo poder escolher, a gente está com poucas opções, mas é um cuidado que pelo menos a gente orienta que as pessoas tenham. Perfeito. Como a gente estava falando desses processos, esses prejuízos assim, que possam ocorrer, qual é a dica que vocês dão ali para os representantes e os cuidados importantes para essa quebra de contrato, por exemplo? Para eles não saírem prejudicados nessa quebra aí de parceria, vamos dizer assim. Faz um acordo e sai. Porque se você pedir a conta, você não vai ganhar uma parte da rescisão que você tem a receber, né? Eu acho que a gente precisa ser muito racional em todo tipo de conversa, sabe, cara? E a gente tem que ser muito profissional. Eu acho que o profissionalismo, né? Mas que um cara igual Afonso chegar e falar assim, olha, temos muitos anos de parceria, mas nesse momento eu acho que por vários motivos está se extinguindo essa parceria aqui. Vamos sentar para conversar e vamos fazer isso com transparência. Eu acho que transparência é a coisa mais importante. Transparência com o cliente, transparência com a representada e uma conversa importante. Às vezes eu vejo o representante falando assim, Caetano, eu não saio, porque se eu sair eu não vou ganhar multa rescisória. Terrível realmente não é multa rescisória, né? Porque é muita grana. Cara, senta e conversa, senta e troca ideias, senta e sinaliza esse movimento que você pretende fazer. Então é isso, e seja transparente, sabe? Não tem essa história, eu não vou com o concorrente, amanhã eu dou com o concorrente, sabe? Seja transparente. Eu acho que eu vejo que às vezes o representante ele quer ser mais esperto que o diabo, como diria Napoleão Hill, e aí ele se complica. Eu também sou favorável a isso. Eu acho que existem fases que a gente, por necessidade, ou por inexperiência, ou por medo, né? O representante é um cara que tem medo de ficar sem pastas, muitas vezes, por conta disso, aí vai pegando qualquer coisa, vai pegando muitas pastas, eu já fiz isso. É uma loucura, mas existe a fase que você começa a ter que tomar esse tipo de decisão, de escolher, né? Eu já tive bons acordos na hora de sair, de conversar e de falar, não vou conseguir tocar isso aqui, vamos fazer um acordo.
E tive algumas situações que também perdi essas rescisões e tal, ou não me pagaram, mas assim, sempre tem histórias. Mas eu acho que, eu posso dizer que com uma carreira longa de representação comercial já me aconteceu de tudo, mas a melhor coisa que pode acontecer para um representante comercial é ele fixar-se num portfólio que ele tenha segurança com as empresas que ele está e principalmente que ele possa dar resultado. E então, se você juntar essas duas coisas, ele vai acabar tendo a noção de que ele não pode ter muitas representadas, porque senão ele não vai conseguir dar qualidade. Então, a hora que ele construir isso, é a hora dele escolher com quem ficar, com quem não ficar. E aí é o que o Caetano disse. Senta à mesa e fala, gente, eu não estou aguentando, eu acho melhor parar. Porque é importante também, eu estou olhando para o lado do representante, né? Mas tem que olhar para o lado da empresa. Sim. Tem uma família lá atrás, tem pessoas, tem profissionais, tem gestores que estão atrás de resultados. Você não pode ficar segurando aquilo a troco de ego. Não adianta. Porque eu não quero abrir mão, porque fulano vai pegar, que ciclano vai fazer. Não. Senta à mesa e resolve da melhor forma possível, que vai ser bom para você lá na frente. As pessoas vão te defender pela postura que você tomou comercialmente. O mercado fica sabendo. É fato isso. E já que estamos falando de tabus da representação comercial, um deles é como fazer essa gestão das suas vendas e analisar os seus resultados. Não tem jeito, você precisa de tecnologia e para ajudar a gente tem o Mercos. E com o Mercos você emite pedidos, você faz toda a sua gestão da sua carteira, você consegue analisar resultados, consegue analisar estoque, então e criar até uma roteirização para você fazer as suas visitas. Então não deixe de acessar aqui mercos.com/teste grátis e faça um teste gratuito por 7 dias. Bacana, Afonso. Então, já compartilhando a sua experiência, eu queria saber de você se você já teve que demitir alguma representada e se teve que demitir, qual que foi esse motivo? Geralmente é por desempenho, né? Então, quando eu fui demitido, eu tenho que relevar e autoavaliar de que foi talvez merecido. Alguma coisa não estava boa, né? A gente sempre fala, não podia, ele podia ter feito isso, podia ter feito aquilo, mas existe um motivo. Mas a segunda coisa de você falar, olha, cara, eu não vou tocar mais isso aqui. Eu tive casos de que eu fui contratado por eu estou dentro de uma empresa vendendo bateria, por exemplo, instrumentos musicais, e uma outra empresa de bateria me chamou para trabalhar. Eu considero que a gente é como um técnico, como um jogador de futebol. A gente está jogando num time e vai jogar no concorrente amanhã, no rival. Eu vejo isso com naturalidade. E o representante tem que avaliar os degraus da carreira dele, do mercado dele. Então essas trocas eu avalio como naturais. Muitas vezes o gestor, o dono da empresa não avalia como natural. Eu tive problemas em algumas mudanças que eu fiz dessa forma, de sair da empresa A para B do mesmo setor. Mas fiz, e não me arrependo de ter feito isso não, que isso também me trouxe até aqui de uma forma robusta. Agora também teve as cisões que a gente falou, cara, não dá, por causa disso e disso, daquilo, e nos últimos, posso dizer, nos últimos 10 anos, eu mais saí de empresa do que fui contratado. Por conta de ajuste do meu portfólio, de foco, de resultado, de tamanho de mercado, de conflito de produto, de braço para atender. Então essas coisas muitas vezes você deixa um gestor chateado, entende? Deixa uma empresa chateada porque você acaba, ele está bem ali, ele está confortável mesmo que o resultado não seja bom, mas ele quer ficar com a tua operação. Mas não... Eu avalio que a gente tem que olhar o portfólio como futuro, como concentração. Eu, graças a Deus, tenho as empresas mais novas que eu tenho dentro do meu negócio, tem 8 anos, 9 anos. Então, nesse sentido, isso eu acho que me vende muito bem. Quanto tempo você está numa empresa? Estou há 14, estou há 20. Cara, não existe um melhor cartão de visitas para um representante comercial de que você falar que você está há X anos numa empresa. Era um sonho que eu tinha, era isso, e eu costumo dizer que isso me vende muito bem.
o primeiro capítulo do meu curso de Ganha Representação, eu falo muito sobre isso, sabe? Sobre as relações estão menos estáveis. Todas as relações estão menos estáveis. Não é só elas, porque eu falo isso repetidamente aqui, porque acho super importante. O representante às vezes é meio vitimista. Tá menos estável que o representante. Não tá. As relações estão menos estáveis entre empresas, fornecedores, clientes. As relações estão menos estáveis. Antigamente eu via representante comercial, o cara passava a vida inteira com a representação, ainda existe, mas é uma minoria. Você viu o Afonso, quantos anos ele tem? E ele fala em 8, 9 anos, é bastante tempo. E eu sei que uma das mais importantes do Afonso, tá com o Afonso não é das mais antigas, mas o maior faturamento do Afonso. Então a gente tem que entender o seguinte, as relações estão menos estáveis. Ponto final. Como eu vou lidar com relações menos estáveis, né? Eu posso ser vítima de relações menos estáveis, ficando lá passivamente com várias representadas que eu não gero resultado e também não dou resultado, ou eu posso ser um agente ativo desse processo, que é eu tomando decisões em relação às minhas representadas e minha carteira. Então a gente tem que decidir de que lado a gente está. A gente não pode simplesmente ignorar que isso está acontecendo no mercado. Cara, eu estou dos dois lados. Eu estou do lado de empresa, do lado de representantes comerciais, treinamento para representante comercial, curso e consultoria, conselho e empresa. O tempo inteiro a empresa fala, cara, será que é assim que o modelo é representante? Não é? A empresa aí falando isso, o representante também tem que olhar e falar, pô, eu estou com esse fornecedor, mas eu sei que aquilo está acontecendo lá, eu conheço o diretor comercial da outra empresa, eu conheço o diretor comercial da outra empresa. Ele tem que jogar dentro desse ambiente de relações menos estáveis, sempre com ética, sempre com transparência, nunca sendo desrespeitoso, porque o mercado, ele é pequeno, todo mundo conhece. Mas o cara tem que olhar e falar, meu, eu estou num mundo de relações menos estáveis e eu preciso entender isso. Não adianta vitimizar. A minha empresa não quer mais representante comercial, que coisa ruim. A empresa tem direito de não querer, ela tem que pagar a decisão e acabou o jogo. Não adianta sofrer. O que você tem que estar é sempre atento ao próximo movimento que você vai fazer. Então esse é o jogo hoje em dia. Não existe outro jogo. Sabe? E isso funciona para qualquer segmento do mercado, para qualquer empresa, inclusive para a representação comercial. Maravilha, maravilha. Que conteúdo maravilhoso. Eu acho que esse episódio 101 foi assim, ó, fenomenal. Iniciamos aí a 3ª temporada com tudo. Então eu agradeço muito vocês, né, por essas dicas. E antes da gente encerrar, eu tenho aqui alguns comentários que rolaram aí no episódio 100, que foi um grande sucesso aqui na Mercos. Eu vou destacar aqui o comentário do Éder Henrique de Carvalho, que ele deixou um comentário muito bacana. Eu vou ler aqui para vocês. Vocês são lendários no assunto e muito nos ajudam e abençoam no dia a dia com todos os episódios gravados. Sou fã de vocês nas plataformas disponíveis como cliente e espectador. Que Deus continue abençoando vocês com toda a sabedoria e capacidade para seguirem com esse propósito. Parabéns, grande abraço. Éder, brigadão, e continue aí nos acompanhando, comentando, dando aquele like pra gente aí, que esses comentários aí acabam nos ajudando e enchendo a gente aí de alegria e de esperança aí para trazer mais e mais conteúdos aí para vocês também, tá bom, Éder? Brigadão. E agora sim, chegamos ao final aí do episódio 101, começamos, como eu falei, a temporada com tudo, né? Eu quero agradecer muito aí o Afonso, o Caetano aí pelo que eles trouxeram aí pra gente de conteúdo e de informações que eu como vendedor no dia a dia vou até, ó, entra nesse link aqui, assiste esse Mercoscast aí que é pra você que tá querendo começar agora, porque é realmente algo muito bacana e que a gente percebeu aqui que rico que foi esse conteúdo. Muito obrigado. Legal, obrigado a você. Obrigado a você, Matheus. Seja bem-vindo aí, isso mesmo. Vai ser muito bacana trocar ideia com você aí e sempre aí com o Afonso. Obrigado, Matheus. Obrigado, Caetano. Muito legal. Gostei bastante do episódio também. Legal, gente. Obrigado novamente. Então, se você curtiu aí o nosso episódio, não esquece aí de deixar o like, se inscrever no nosso canal e principalmente seguir a gente nas redes sociais, onde a gente sempre vai postar lá no nosso Instagram, no @mercosoficial, sobre as dicas também, alguns insights das nossas gravações. Então, eu agradeço demais aí o tempo de vocês e vamos pro próximo episódio. Tchau, tchau.